Você sabia que na superfície da Lua existem 9.113 objetos oficialmente nomeados, a maioria deles crateras? Isso mesmo. Apenas 421 desses objetos, ou 4,6%, são algo diferente de crateras, incluindo formações interessantes como montanhas, vales e planícies. Por que há tantas crateras? A resposta está na falta de atmosfera na Lua. Sem ar para desacelerar ou queimar os meteoros que caem, a Lua se torna um grande alvo, recebendo impactos diretos de pedras espaciais por bilhões de anos. Esse bombardeio constante formou uma paisagem árida e impressionante, cheia de história e mistério. Cada cratera conta sua própria história, refletindo os eventos turbulentos que ocorreram em nosso sistema solar. Então, da próxima vez que você olhar para a Lua, lembre-se de que sua superfície é uma cápsula do tempo, marcando seu passado caótico. A maioria das pessoas não sabe, mas existem ácaros em sua cama. Esses pequenos seres microscópicos se sentem muito bem no calor aconchegante dos nossos colchões, tornando-se hóspedes indesejados. Os ácaros não são fruto da sua imaginação. Eles são muito reais e se alimentam das células mortas da pele que perdemos todas as noites. Isso mesmo. Enquanto você dorme, você acaba proporcionando um banquete para essas pequenas criaturas. Pesquisas mostram que, em média, uma pessoa perde cerca de 1,5 gramas de pele por dia, criando um buffet perfeito para milhares de ácaros em seu colchão. Embora sejam inofensivos para a maioria das pessoas, para aqueles que sofrem de alergias ou asma, esses pequenos seres podem causar reações sérias, como espirros e coceira nos olhos. Lavar a roupa de cama regularmente e usar capas protetoras contra ácaros pode ajudar a manter esses minúsculos vizinhos sob controle. Então, pronto para recuperar sua cama desses invasores incômodos? Você sabia quantas uvas são necessárias para uma garrafa de vinho? Para produzir uma garrafa de vinho, são necessárias cerca de 600 uvas, o que destaca o incrível esforço investido nessa bebida tão amada. Cada uva tem seu sabor e aroma únicos, contribuindo para o caráter do vinho. Isso significa que, ao saborear um copo de vinho, você experimenta uma combinação complexa de sabores de várias variedades. Os vinicultores escolhem cuidadosamente quais variedades incluir, dependendo do tipo de vinho que desejam criar, seja um encorpado Cabernet Sauvignon ou um fresco Sauvignon Blanc. O processo envolve não apenas a colheita, mas também a fermentação, o envelhecimento e o engarrafamento. Cada etapa exige habilidade e dedicação. Portanto, da próxima vez que você beber seu vinho favorito, reserve um momento para apreciar o trabalho dos viticultores que cultivaram essas uvas e dos vinicultores que as transformaram em algo especial. É muito mais do que apenas uma bebida. É uma celebração da generosidade da natureza. Você consegue acreditar neste incrível tapete paraquedista? Recentemente, um paraquedista criativo subiu aos céus com uma abordagem inovadora, unindo arte e aventura. Inspirado pelos padrões complexos dos tapetes orientais, ele criou um tapete paraquedista único com uma estrutura leve. Esse design inovador permite que ele deslize suavemente pelo ar, em um traje de asas, adicionando um elemento visual impressionante ao esporte de paraquedismo. O tecido do tapete, que imita os vibrantes padrões dos tapetes tradicionais, cria um contraste marcante com o céu azul. Isso não só proporciona uma experiência emocionante para o paraquedista, mas também transforma o paraquedismo em uma expressão artística. Enquanto ele paira sobre a paisagem, ele exibe tanto a beleza do design quanto a emoção do voo humano. Essa combinação de arte e engenharia desafia nossas ideias sobre o que é possível alcançar no céu. Você consegue imaginar voar em um tapete inspirado nas obras-primas da arte artesanal? Descubra dados surpreendentes sobre divórcios em diferentes países. Luxemburgo ocupa o primeiro lugar em taxas de divórcio no mundo, enquanto a Índia tem a taxa mais baixa. Essa diferença impressionante mostra como as visões culturais sobre o casamento e os compromissos variam amplamente. Em Luxemburgo, muitas pessoas veem o divórcio como uma solução comum quando os relacionamentos começam a se deteriorar, refletindo uma atitude mais liberal em relação ao fim do casamento. Por outro lado, na Índia, muitas vezes se enfatiza a importância de compromissos de longo prazo, já que os casamentos são geralmente arranjados e profundamente enraizados em tradições sociais.
Essas visões opostas surgem de diferentes valores sociais, sistemas legais e crenças pessoais, moldando a abordagem das pessoas em seus relacionamentos. Compreender esses diferentes contextos culturais pode oferecer uma visão valiosa sobre como as pessoas constroem amor e parceria em diversas circunstâncias. O que esses dados estatísticos dizem sobre nossas próprias visões sobre o casamento? Fato surpreendente sobre suas pálpebras. A pele das pálpebras é realmente única, é a mais fina do seu corpo, com apenas cerca de 0,5 milímetros de espessura. Essa camada delicada torna as pálpebras muito sensíveis e desempenha um papel importante na proteção dos olhos. A finura da pele permite movimentos rápidos e flexíveis, essenciais para piscar e expressar emoções. Pense nisso. Toda vez que você pisca, ajuda a espalhar a umidade na superfície do olho, mantendo-o hidratado e protegido da sujeira ou irritantes. No entanto, essa sensibilidade também significa que as pálpebras podem ser mais suscetíveis a irritações e alergias. A exposição a fatores externos agressivos ou produtos fortes pode causar vermelhidão ou inchaço. Além disso, a pele ao redor dos olhos envelhece mais rapidamente do que em outras áreas, devido à sua finura, o que muitas vezes resulta em pequenas rugas. Então, da próxima vez que você olhar no espelho, lembre-se de quão especiais e sensíveis são suas pálpebras. Você sabia que Saddam Hussein tinha uma conexão surpreendente com Detroit? Antes de se tornar um ditador famoso, Saddam Hussein era visto como um benfeitor de uma pequena igreja na cidade. No início dos anos 80, ele fez uma doação significativa para essa comunidade, o que resultou na entrega inesperada da chave da cidade a ele. Esse gesto surpreendeu muitos, pois mostrou um lado diferente de um homem que mais tarde levaria o Iraque por décadas de tumulto. Os membros da igreja viam sua doação como um ato de boa vontade, acreditando que ele apoiava projetos comunitários. No entanto, à medida que a reputação de Saddam piorava e seu regime autoritário se tornava conhecido por sua repressão, essa imagem inicial de generosidade desapareceu em um passado sombrio. É surpreendente pensar em como a percepção pode mudar drasticamente ao longo do tempo, transformando uma figura outrora respeitada em um símbolo de medo e controle. Como o passado influencia nossas opiniões hoje? E se eu te disser que os Alpes ainda estão subindo? Essa majestosa cadeia de montanhas ainda está mudando. Abaixo da superfície dos Alpes, a atividade tectônica que faz com que eles cresçam cerca de 1 milímetro a cada ano. Embora isso possa parecer insignificante, ao longo do tempo, resulta em um aumento significativo de altura. No entanto, a verdadeira história não está apenas nesse crescimento. A erosão também desempenha um papel importante, desgastando os picos e encostas, enquanto a neve, o gelo e a chuva constantemente desgastam as rochas. Esse jogo fascinante entre o crescimento e a erosão cria uma paisagem em constante mudança. Hoje, alpinistas e turistas podem estar no topo que está sempre evoluindo, mudando nossas percepções e experiências sobre as montanhas. Portanto, embora os Alpes subam lentamente, as forças da natureza os tornam uma obra-prima dinâmica, transformando nossa visão dessas icônicas montanhas em uma aventura eterna para as futuras gerações. Você sabia que os golfinhos podem dormir desligando metade do cérebro? Essa habilidade incrível pertence aos golfinhos nariz de garrafa, que conseguem descansar sem se desligar completamente. Esses inteligentes mamíferos marinhos podem realmente desligar uma metade do cérebro, enquanto a outra permanece ativa. Essa adaptação astuta permite que eles fiquem alertas a perigos potenciais, como predadores ou barcos, enquanto recebem o descanso necessário. Imagine tentar cochilar enquanto observa o ambiente. Essa é uma habilidade que ajuda os golfinhos a sobreviver na natureza. Quando um lado do cérebro deles dorme, o golfinho frequentemente nada na superfície ou flutua lentamente, o que facilita a respiração. Pesquisadores acreditam que essa incrível capacidade também desempenha um papel nas interações sociais, já que os golfinhos podem se comunicar e coordenar ações mesmo durante o descanso. Na próxima vez que você ver um golfinho saltando sobre as ondas, lembre-se de que ele pode estar apenas tirando um rápido cochilo e permanecendo alerta ao mesmo tempo. Por que a Austrália é o lugar para um festival tão grande? Todo ano, o vibrante Festival de Sydney se destaca como um dos maiores festivais do Hemisfério Sul. Este evento animado dura várias semanas e apresenta uma incrível diversidade de arte, música, dança e teatro. O festival atrai artistas locais e internacionais.
criando uma atmosfera criativa que transforma a cidade em um espaço cultural. Os visitantes podem desfrutar de apresentações emocionantes em locais ao ar livre e instalações artísticas envolventes que estimulam a imaginação. Com atividades para todas as idades, este festival é uma ótima oportunidade para as pessoas se reunirem e sentirem a magia da arte. Então, por que não reunir amigos e família e explorar o que Sydney tem a oferecer nesse momento incrível? Quem sabe você pode descobrir um novo artista ou apresentação favorita. Descubra os segredos da armadura dos cavalos marinhos. Os cavalos marinhos são criaturas realmente incríveis que se destacam entre os peixes. Diferente de outros peixes, a proteção dos cavalos marinhos é feita de placas ósseas e não de escamas comuns. Essa característica única funciona como uma armadura, ajudando-os a se defender de predadores no ambiente aquático. As placas ósseas estão dispostas em anéis ao longo de seus corpos, dando aos cavalos marinhos sua aparência característica e a proteção necessária. Além disso, os cavalos marinhos têm outra habilidade impressionante. Eles podem mudar de cor para se camuflar no ambiente, tornando-se ainda mais difíceis de serem vistos. Essa combinação de armadura e camuflagem permite que os cavalos marinhos se movam com mais segurança em seu habitat. Mas o que mais torna essas criaturas encantadoras especiais no reino animal? Seu processo reprodutivo único, onde os machos gestam e dão à luz os filhotes, adiciona mais uma camada de interesse à sua vida já fascinante. Descubra o clima severo da Antártica. Este continente gelado é não apenas o lugar mais frio da Terra, mas também detém o recorde de temperaturas extremamente baixas, chegando a incríveis 89,2 graus Fahrenheit. Imagine como é sair e sentir o frio cortante. Mas isso não é tudo. A Baía da Comunidade na Antártica é considerada o lugar mais ventoso do planeta. Aqui, o vento pode soprar a impressionantes 240 km por hora. Isso é rápido o suficiente para te derrubar. Essas condições climáticas extremas formam um ecossistema e paisagens únicas na Antártica, criando um ambiente severo, mas belo. As vastas extensões de gelo e os ventos fortes são importantes indicadores das mudanças climáticas, mostrando como a saúde do nosso planeta está mudando, o que inspira os cientistas a enfrentar corajosamente o frio e explorar essa terra incrível. Porque o medo faz o coração bater mais rápido. Quando as pessoas sentem medo, o corpo começa a funcionar em alta potência, liberando adrenalina, um hormônio poderoso que prepara você para agir. Essa reação é chamada de luta ou fuga. Imagine que você se depara com uma situação assustadora, como um urso durante uma caminhada. Seu coração começa a bater forte, porque a adrenalina entra na corrente sanguínea, fazendo o coração trabalhar mais rápido. Esse aumento na frequência cardíaca leva mais oxigênio e nutrientes para os músculos, preparando você para lutar ou fugir para um lugar seguro. É impressionante como o corpo reage a ameaças. Esse batimento acelerado é uma parte importante da nossa resposta ao estresse, permitindo que reagimos rapidamente em situações de emergência. Então, da próxima vez que seu coração disparar em um momento de medo, lembre-se de que seu corpo está se preparando para agir, ajudando você a enfrentar desafios ou evitar situações potencialmente perigosas. Acredite ou não, Ski Dubai é um paraíso de inverno. Este incrível parque de neve coberto, localizado no coração de Dubai, possui a maior área de esqui coberta do Oriente Médio. Imagine-se em um milagre de neve cercado por uma paisagem desértica. No Ski Dubai, você pode praticar esportes emocionantes, como esquiar, patinar no gelo, ou até mesmo andar em enormes bolas de neve. O parque mantém uma temperatura fresca, permitindo que os visitantes aproveitem a neve de verdade o ano todo. Com o Super Pass, você tem acesso a várias atrações divertidas, tornando este lugar perfeito para famílias e amantes de aventuras. Não importa se você é um esquiador experiente ou está pegando um trenó pela primeira vez, a sensação de deslizar na neve fresca é única. Então, por que não trocar o calor por diversão de inverno em Dubai? Essa experiência única certamente deixará memórias inesquecíveis. Você sabia que Steve Jobs revolucionou o design da tecnologia? A ideia dele de tornar os computadores mais amigáveis para os usuários mudou todo o cenário tecnológico. Ao cofundar a Apple, Jobs uniu tecnologia e estética de uma forma inovadora. Ele acreditava que os computadores deveriam ser acessíveis e bonitos, uma ideia pioneira na época. Esse compromisso com a simplicidade e a elegância levou a inovações como o Macintosh, o iPod
e o iPhone. Cada um desses produtos não só tornou a tecnologia mais acessível, mas também transformou a nossa interação com ela. Por exemplo, o Macintosh apresentou uma interface gráfica que substituiu comandos complicados, permitindo que usuários comuns navegassem facilmente. Da mesma forma, o iPod tornou a música portátil e prática, permitindo que as pessoas carregassem milhares de músicas no bolso. Por fim, o iPhone mudou para sempre a comunicação, reunindo telefone, navegador de internet e reprodutor de mídia em um único dispositivo elegante. O foco de Jobs em design impecável e experiência do usuário inspirou muitas tecnologias que hoje consideramos normais, o que o futuro reserva para o design da tecnologia. Os lobos realmente são mais flexíveis no amor do que você imagina. Embora muitos acreditem que os lobos são estritamente monogâmicos, na verdade, eles mostram uma incrível adaptabilidade nos relacionamentos. Essas criaturas magníficas formam pares fortes e muitas vezes se ligam por toda a vida, mas não estão presos a um único parceiro para sempre. Se o parceiro de um lobo morre ou não pode se reproduzir, ele procura ativamente um novo companheiro. Esse comportamento mostra que suas ligações são em grande parte determinadas por instintos de sobrevivência e pela necessidade de garantir a continuidade da matilha, e não apenas por sentimentos românticos. Sendo flexíveis em seus relacionamentos, os lobos aumentam as chances de reprodução bem-sucedida e sobrevivência da prole. Compreender esse aspecto do comportamento dos lobos nos ajuda a admirar sua resistência e a complexidade de suas estruturas sociais, lembrando que a natureza, muitas vezes, prioriza a praticidade em vez da romantização. Mergulhe nas profundezas dos vulcões submarinos. Os vulcões submarinos podem entrar em erupção de forma inesperada, lançando grandes volumes de detritos, pedras e vapor no oceano. Diferente dos vulcões terrestres, esses gigantes subaquáticos se comportam de maneira única, pois estão cercados por água. Quando a lava quente irrompe do fundo do mar, a água fria faz com que ela esfrie e solidifique quase instantaneamente, criando diversos fragmentos vulcânicos. Esse processo não só molda o fundo do mar, mas também beneficia a ecologia oceânica, criando novos habitats para a vida marinha. Quando um vulcão submarino entra em erupção, a força pode ser impressionante, lançando cinzas e vapor que podem alcançar a superfície, impactando navios e criaturas marinhas com sua potência. Curiosamente, essas erupções também podem levar à formação de ilhas ao longo do tempo, à medida que a lava se acumula e se solidifica. Embora possam estar escondidos sob as ondas, os vulcões submarinos ainda estão ativos e representam um perigo, lembrando-nos de quão dinâmica é o nosso planeta. O que você acha que essas erupções submarinas impactam nos ecossistemas marinhos? Prepare-se para se surpreender com os ursos russos e o combustível de aviação. Em 2013, algo impressionante foi registrado. Ursos na Rússia cheiravam o combustível de aviação como se fosse um doce. Esses curiosos animais até seguiam os helicópteros, ansiosos pelo cheiro deixado para trás. Esse comportamento incomum indica uma estranha atração que esses animais desenvolveram, possivelmente devido ao aroma atraente. Imagine um enorme urso se aproximando de restos de combustível de aviação, convencido de que encontrou um lanche saboroso. Esse comportamento destaca a natureza imprevisível da vida selvagem, lembrando-nos de que os animais podem ter hábitos surpreendentes em seu ambiente. Pesquisadores ficaram intrigados com esse fenômeno, levantando questões sobre como tal atração pode afetar os ursos e seu habitat. Eles estão apenas atraídos pelo cheiro ou há algo mais? Seja qual for a razão, esse estranho incidente mostra como a vida selvagem pode nos surpreender de maneiras inesperadas. Sim, é verdade. Em regiões como o Saara, as temperaturas podem ultrapassar 50 graus Celsius, tornando a África um lugar de calor extremo. No entanto, o clima aqui é diverso. Vai desde desertos escaldantes até florestas tropicais, verdes e vastas savanas. Essa diversidade é impressionante, mas o calor intenso traz sérios problemas. Muitas áreas enfrentam escassez de água, o que é um grande desafio para milhões de pessoas. Com o crescimento da população na África, a pressão sobre os recursos alimentares e a água só aumenta, especialmente com as mudanças climáticas. Esse ambiente quente e em transformação levanta questões importantes sobre o futuro, incentivando as comunidades a inovar e se adaptar. Quais medidas serão tomadas para garantir que todos tenham comida suficiente e água potável? Difícil de acreditar, mas a Antártica é um deserto.
Embora muitos de nós imaginem desertos como lugares quentes e arenosos, o deserto da Antártica é o maior do mundo, cobrindo quase 14 milhões de quilômetros quadrados. Essa região gelada é frequentemente ignorada devido às suas temperaturas congelantes e à neve. No entanto, um deserto é definido por baixos níveis de precipitação, e a Antártica se encaixa perfeitamente nessa definição, recebendo menos de 250 milímetros de neve por ano na maioria das áreas. A paisagem branca e desolada é, na verdade, exposta a ventos fortes e condições extremamente secas, tornando-a um dos lugares mais inóspitos da Terra. Aqui vivem animais incríveis, como pinguins e focas, que se adaptaram à vida nesse clima frio. Então, da próxima vez que você pensar em desertos, lembre-se de que a Antártica é uma candidata impressionante ao título de maior deserto do nosso planeta. Não é surpreendente que um lugar tão frio possa ter esse recorde. É verdade que o amendoim não é uma verdadeira noz? Surpreendentemente, ele é classificado como uma semente, assim como o amêndoa e o caju. Na botânica, uma verdadeira noz é um fruto duro que não se abre para liberar suas sementes, como a bolota ou a castanha. Portanto, embora o amendoim pareça e tenha gosto de noz, na verdade ele cresce debaixo da terra e pertence à família das leguminosas, que inclui feijão e lentilha. A amêndoa e o caju, por outro lado, também são considerados sementes, mas muitas vezes são chamados de nozes devido ao seu uso na culinária. Essa diferença destaca a incrível complexidade da biologia das plantas e como classificamos os alimentos em nosso dia a dia. Não é interessante quantas coisas podemos aprender sobre o que comemos? Na próxima vez que você estiver saboreando um punhado de nozes mistas, lembre-se de que o que você está mastigando pode não corresponder à definição tradicional de noz. Compreender esses detalhes nos ajuda a apreciar a incrível diversidade do mundo das plantas. Você pode se surpreender. O bolo de chocolate alemão é americano. Muitos pensam que essa deliciosa sobremesa é da Alemanha, mas na verdade é diferente. Ela surgiu nos Estados Unidos, mais especificamente no Texas. O nome alemão no bolo de chocolate alemão se refere a um americano chamado Samuel German, que em 1852 criou o chocolate escuro para a empresa Baker's Chocolate. A primeira receita desse bolo apareceu em 1957, quando uma dona de casa do Texas, a senhora George Clay, compartilhou sua versão em um jornal. A receita tinha camadas de bolo de chocolate rico, coco doce e nozes crocantes, criando uma combinação deliciosa de sabores e texturas. O bolo rapidamente se tornou popular, e logo todos estavam falando sobre ele. Então, da próxima vez que você saborear um pedaço de bolo de chocolate alemão, lembre-se de suas verdadeiras origens. É uma doce página da história culinária americana, que começou no Texas e não na Alemanha. Não é incrível como os nomes podem às vezes nos enganar? Você sabia que os xerifes da Louisiana também cobram impostos? Neste estado único, os xerifes não apenas garantem a lei, mas também têm o direito de arrecadar impostos. Essa dupla responsabilidade dá aos xerifes um grande poder em suas comunidades. Um exemplo famoso é Harry Lee, que foi xerife do condado de Jefferson. Quando ele saiu da corrida para governador em 1995, ele comentou: "Por que eu seria governador se posso ser o rei?" Essa afirmação destaca a influência significativa dos xerifes na Louisiana. Eles são figuras de confiança em seus condados, gerenciando tudo, desde a segurança até a arrecadação de impostos, o que cria uma conexão única com os moradores. A combinação dessas funções forma uma posição poderosa, permitindo que os xerifes influenciem tanto a segurança da comunidade quanto o financiamento local. O que você acha que isso significa para o relacionamento deles com os moradores? Prepare-se para se inspirar com a contagem regressiva da NASA. O fascinante mundo das viagens espaciais surgiu graças ao cinema, especialmente ao filme de ficção científica de 1929, Frau Immond, de Fritz Lang. Neste filme inovador, a cena dramática do lançamento de um foguete apresentou a técnica da contagem regressiva, adicionando um elemento de tensão. Essa abordagem cinematográfica cativou tanto diretores quanto cientistas. Quando a NASA começou a planejar seus primeiros lançamentos de foguetes, percebeu que a contagem regressiva poderia criar expectativa e foco. Como resultado, adotaram esse método, tornando-o uma parte importante de seu protocolo de lançamento. Hoje, ao assistirmos aos lançamentos de foguetes rumo às estrelas,
Ouvimos a icônica contagem regressiva de 10 segundos que foi popularizada pelo filme de Lang. Essa conexão entre o cinema e a exploração espacial destaca como a inspiração pode transcender gêneros, provando que a criatividade pode impactar até mesmo as iniciativas mais científicas. Na próxima vez que você assistir a um lançamento, lembre-se de suas raízes cinematográficas. Não é incrível? É verdade que os alemães pagam por mídias que não possuem. Em algumas partes da Alemanha, os moradores enfrentam uma situação incomum. Eles recebem cobranças por televisão e rádio, mesmo sem ter aparelhos. Essa prática se baseia na Lei de Radiodifusão da Alemanha, que funciona de uma maneira única. A taxa é cobrada pela possibilidade de acesso à mídia, e não pelo uso real. Basicamente, é como se você pagasse uma assinatura, apenas por ter a chance de assistir TV ou ouvir rádio, independentemente de realmente fazer isso. Essas taxas financiam a radiodifusão pública, garantindo acesso a notícias e entretenimento de qualidade para todos. Críticos acham injusto pagar por algo que não se usa, enquanto defensores veem isso como uma forma justa de financiar serviços essenciais. E você, o que pensa? Esse sistema é justificável ou precisa ser revisto? Descubra o que realmente atrai astrônomos ao Monte Mauna Kea. O pico do Monte Mauna Kea, no Hawaii, é famoso por seus céus claros e baixa poluição luminosa, tornando-se um ótimo lugar para observação de estrelas e pesquisas científicas. Com uma altitude de 4.205 metros, essa montanha oferece uma vista aberta do espaço. Observatórios de todo o mundo instalam muitos telescópios aqui para estudar tudo, desde galáxias distantes até o nascimento de estrelas. A ausência de luz artificial permite que os astrônomos coletem informações incrivelmente detalhadas sobre os corpos celestes, aprofundando nossa compreensão do universo. Além disso, a atmosfera única do Monte Mauna Kea cria condições que tornam a observação do espaço profundo mais clara e precisa. Portanto, seja você um astrônomo iniciante ou apenas alguém que ama olhar para as estrelas, o Monte Mauna Kea promete experiências inesquecíveis. Quem não ficaria encantado com as maravilhas acima de nós? Você ficará chocado ao saber que Maura Murray desapareceu. Em 2004, essa estudante de Massachusetts se envolveu em um acidente de carro aparentemente comum em New Hampshire, que tomou um rumo misterioso. Depois que seu carro colidiu com um monte de neve, a polícia e testemunhas chegaram rapidamente ao local. No entanto, mesmo com pessoas ali, Maura desapareceu de forma enigmática, sem deixar rastros. Esse caso estranho gerou uma onda de teorias, desde sequestro até desaparecimento voluntário. Seu caso tem atraído a atenção de amantes de histórias criminais e investigadores ao longo dos anos. As pessoas se perguntaram sobre suas motivações. Ela queria fugir das dificuldades da vida ou havia algo mais sinistro? Cada pista foi investigada e incontáveis voluntários buscaram nas redondezas do local do acidente. Mas quase 2 décadas depois, o destino de Maura continua sendo um mistério assustador, fascinando aqueles que ouvem sua história. O que realmente aconteceu com ela naquela noite fatídica? Você sabia que Dolly Parton escreveu uma carta de despedida clássica? Em 1973, Dolly Parton compôs e gravou a canção Eu Sempre Vou Te Amar, como uma despedida emocional para seu mentor, Porter Wagoner. A parceria deles durou 7 anos e foi repleta de música incrível e sucessos compartilhados. Dolly sentiu que era hora de seguir seu próprio caminho e expressar sua gratidão por meio dessa canção tocante. A letra reflete seu sentimento de perda, ao mesmo tempo que destaca a influência de Wagoner em sua vida e carreira. A canção foi inicialmente reconhecida, mas alcançou novos patamares quando a versão de Whitney Houston foi lançada em 1992 no filme O Guarda-Costas. A poderosa interpretação de Houston transformou a música em um hino global, apresentando a mensagem tocante de Dolly a um público ainda maior. Essa conexão mostra como a música pode unir emoções e gerações, tornando a composição original de Dolly uma obra-prima eterna. Você consegue imaginar as emoções por trás de uma homenagem tão duradoura? Surpreendentemente, Nova York luta contra ratos com novos contêineres de lixo. Em 2023, esta cidade icônica tomou uma atitude ousada para enfrentar o problema dos ratos e dos odores desagradáveis.
Historicamente, as ruas de Nova York sofreram com a falta de contêineres de lixo eficazes, permitindo que o lixo se acumulasse e atraísse roedores indesejados. Para mudar isso, as autoridades da cidade desenvolveram um plano para instalar novos contêineres por toda a cidade, com o objetivo de criar um ambiente urbano mais limpo e saudável. O design dos novos contêineres impede o acesso de pragas aos resíduos, reduzindo as fontes de alimento para os ratos. Além disso, eles ajudam a manter as ruas organizadas, tornando a cidade mais agradável tanto para os moradores quanto para os turistas. Enquanto os nova-iorquinos se acostumam a essas mudanças, muitos esperam que as ruas limpas levem a uma diminuição no número de ratos. Será que este será o passo decisivo que a cidade tanto precisa para recuperar suas ruas desses conhecidos invasores? Acredite ou não, filhotes recém-nascidos são completamente cegos e surdos. Ao nascer, esses pequenos bolinhos de pelo chegam ao mundo totalmente dependentes de sua mãe. Seus olhos e ouvidos estão fechados, o que significa que não conseguem ver ou ouvir nada ao seu redor. Pode ser difícil imaginar um filhote que não pode explorar o novo ambiente, mas não se preocupe, a natureza os dotou de outras habilidades. O primeiro sentido que eles desenvolvem é o tato, que desempenha um papel importante em suas vidas iniciais. Ao tocar o espaço ao seu redor, os filhotes conseguem encontrar sua mãe e receber o calor e a nutrição de que tanto precisam. Essa dependência inicial do tato ajuda a estabelecer um forte vínculo com a mãe, enquanto eles se aconchegam a ela em busca de conforto e segurança. Em apenas algumas semanas, esses pequenos encantos começarão a abrir os olhos e ouvidos, entrando em um mundo totalmente novo, cheio de experiências visuais e sonoras. Essa incrível jornada da vulnerabilidade à descoberta do seu ambiente é um belo lembrete de quão resiliente e adaptável a natureza pode ser. Prepare-se para se surpreender com a gestação dos rinocerontes. Você sabia que os rinocerontes têm um dos períodos de gestação mais longos do reino animal, que dura de 15 a 18 meses? Esse tempo prolongado é crucial para o desenvolvimento de seus filhotes, mas também traz sérios desafios para a sobrevivência desses magníficos seres. Atualmente, as 5 espécies de rinocerontes enfrentam diversas ameaças, especialmente devido à caça ilegal e à perda de habitat. Infelizmente, 3 dessas espécies estão à beira da extinção e a população de rinocerontes na natureza está diminuindo. A combinação de reprodução lenta e os perigos que enfrentam torna a recuperação de suas populações muito difícil. Os esforços de conservação são essenciais para proteger os rinocerontes, para que as futuras gerações possam ver esses animais incríveis vagando livremente em seus habitats naturais. Não é importante apoiar esses esforços de salvamento? Você sabia que existem enormes nuvens de álcool no espaço? Astrônomos descobriram uma interessante nuvem de gás chamada Sagitário B2, localizada perto do centro da nossa galáxia, a Via Láctea. Essa enorme nuvem chama a atenção não apenas pelo seu tamanho, mas também porque emite ondas de rádio que podem ser detectadas da Terra. Os cientistas ficam ainda mais surpresos com a quantidade impressionante de álcool que ela contém. Na nuvem Sagitário B2 há álcool suficiente para encher incríveis 400 trilhões de pintas de cerveja. Para ter uma ideia, se juntássemos todo esse álcool, daria para muitas festas. Essas descobertas fascinantes levantam questões interessantes sobre a química e as condições no espaço. Como se formou tanta quantidade de álcool nessa nuvem de gás? Estudar essas nuvens espaciais ajuda os cientistas a desvendar os mistérios do nosso universo e entender os processos que criaram as estrelas e planetas que vemos hoje. Você já pensou nos limites de velocidade da era vitoriana em Nova York? No final dos anos 1800, as movimentadas ruas de Nova York tinham um limite de velocidade de apenas 8 milhas por hora, mais lento do que a maioria das pessoas consegue correr. Era uma época em que os cavalos dominavam as estradas e as carruagens batiam nas pedras. Imagine a cena: carruagens puxadas por cavalos se movendo ao lado de pedestres, todos em um ritmo tranquilo. Esse limite foi estabelecido para proteger pessoas e animais que circulavam pelas ruas lotadas. Naquela época, também havia uma combinação única de velocidade e competição, onde as corridas eram um passatempo popular, exigindo força do jockey ou a velocidade de uma carruagem bem ajustada. Este olhar fascinante para o passado mostra como o transporte mudou e nos lembra de dias mais simples e lentos em um mundo que está acelerando rapidamente. Você pode acreditar que a audição persiste após a morte. Estudos mostram que a audição é o último sentido a se apagar, mesmo em momentos próximos da morte.
Esse fenômeno incrível significa que algumas pessoas ainda podem perceber o que acontece ao seu redor, ouvindo vozes ou sons. Por exemplo, se os médicos realizam uma ressuscitação cardiopulmonar, a pessoa pode realmente ouvir quando eles a chamam ou os sons dos equipamentos. Pesquisadores sugerem que nosso sistema auditivo permanece funcional por mais tempo do que os outros sentidos, devido à sua conexão única com o cérebro. Embora isso não signifique que a pessoa esteja totalmente consciente, destaca a importância de se comunicar com os entes queridos, mesmo quando eles não respondem. Muitas famílias encontram conforto em saber que suas palavras ainda podem alcançar aqueles que amam, trazendo alívio em tempos difíceis. Portanto, da próxima vez que você estiver perto de alguém que está gravemente doente ou inconsciente, talvez valha a pena compartilhar seus pensamentos ou se despedir. Quem sabe o que eles podem ouvir? Você sabia que Plutão leva quase 250 anos para orbitar o Sol? Essa distante planeta anã, que já foi considerada a nona planeta do nosso sistema solar, se move lentamente em sua órbita elíptica. Enquanto a Terra completa sua volta ao redor do Sol em apenas um ano, Plutão leva impressionantes 248 anos. Essa grande distância do Sol significa que Plutão tem estações extremas que duram décadas. Um verão pode durar até 20 anos. Com uma distância média de cerca de 3,7 bilhões de milhas da nossa estrela, Plutão é muito mais frio e escuro que nosso planeta. Sua superfície é principalmente composta de nitrogênio congelado, e os cientistas acreditam que ele possui uma atmosfera densa e nebulosa. Então, enquanto desfrutamos de nossa viagem anual ao redor do Sol com verões quentes e invernos frios, Plutão desliza silenciosamente pelo espaço, sem pressa de completar sua longa dança cósmica. Não é incrível como nosso sistema solar é vasto e diversificado? Descubra o que realmente influencia o design de Washington. A influência de George Washington é sentida por toda a cidade, mesmo ele nunca tendo vivido lá. Quando o país escolheu a capital, Washington imaginou um lugar que refletisse democracia e união. Ele trabalhou em estreita colaboração com arquitetos como Pierre L'Enfant, que transformou as ideias de Washington em um grande plano com amplas avenidas e parques impressionantes. O plano incluía edifícios icônicos, como a Casa Branca e o Capitólio, que simbolizam a força e as oportunidades da nova nação. Ao caminhar pelas ruas hoje, você pode sentir o legado de Washington na harmonia e beleza do planejamento urbano. Sua visão se tornou a base do que a capital deve representar: liberdade, esperança e espaço para as pessoas. Não é incrível como os sonhos de uma única pessoa moldaram uma cidade inteira? Na Nova Zelândia, é ilegal ter apenas um porquinho da Índia. Isso acontece porque esses animais são muito sociais e só são felizes com um amigo ao lado. Um porquinho sozinho pode se sentir solitário e deprimido, por isso foi criada essa lei. Para ajudar os donos de pets, surgiu um serviço interessante que ajuda a encontrar novos amigos para os porquinhos que perderam seus parceiros. Imagine como um porquinho ficará feliz brincando com um amigo. Essa lei é um exemplo de como a Nova Zelândia se preocupa com o bem-estar dos animais. Ela destaca a importância da amizade no mundo animal e incentiva as pessoas a pensarem no bem-estar de seus pets. Então, se você estiver na Nova Zelândia e sonhar em ter um porquinho da Índia, prepare-se para uma dupla peluda. O que realmente impulsiona as cenas de ação para pequenos atores? Em Hollywood, o tamanho pode criar problemas únicos. Por exemplo, um ator tem apenas 2 pés e 7 polegadas de altura. Essa estatura incomum torna os dublês tradicionais inadequados, pois eles simplesmente não conseguem acompanhar seu tamanho. Portanto, cada cena de ação com ele exige uma coreografia cuidadosa para garantir segurança e realismo. Há uma equipe que planeja atentamente seus movimentos, levando em conta todos os riscos e limitações físicas. Por exemplo, ao filmar perseguições rápidas ou lutas emocionantes, a equipe precisa pensar fora da caixa, criando acrobacias que sejam impressionantes e seguras para alguém da sua altura. Essa busca por criatividade e segurança destaca a dedicação excepcional dos cineastas, que se esforçam para contar histórias envolventes, independentemente do tamanho da estrela. Incrível, mas Rinkan pode ter segredos emocionais profundos. Este personagem não é apenas um nome. Rinkan é uma combinação complexa de emoções e histórias que ressoam com muitas pessoas. Imagine um personagem cuja história revela vulnerabilidades, sonhos e dificuldades que refletem nossas próprias vidas. Essas camadas profundas fazem com que os leitores se conectem pessoalmente, despertando empatia e reflexão.
Sugestões sobre Rincan indicam que sua personalidade pode ter facetas ocultas que revelam não apenas seu passado, mas também as relações complicadas entre ele e outros personagens. Essas conexões elevam o personagem de uma figura fictícia a um espelho de nossas próprias experiências e sentimentos. Ao explorar a jornada de Rincan, entendemos como suas dificuldades podem nos inspirar a sermos resilientes. Podemos encontrar partes de nossas próprias histórias nas dele. Personagens como Rincan nos convidam a mergulhar na profundidade da experiência humana, tornando a literatura uma ferramenta poderosa para conexão e compreensão. Vamos descobrir a verdade sobre a Casa Curva na Polônia. Este edifício incrível, localizado em Sopot, tem um design peculiar que parece saído de um conto de fadas. O arquiteto Zotnig projetou a Casa Curva para parecer distorcida, com paredes que se curvam de maneiras inesperadas. Os visitantes frequentemente ficam encantados com suas características surreais, incluindo um telhado que lembra uma onda brincalhona e janelas que criam uma atmosfera de diversão e fantasia. Construída em 2004, a Casa Curva faz parte de um complexo comercial maior em Sopot, atraindo turistas que desejam ver seu charme em comum. Muitos vêm apenas para tirar fotos e compartilhar a magia deste monumento único nas redes sociais. Explorar a Casa Curva é como entrar em um sonho, em um lugar onde as regras normais da arquitetura não se aplicam. Ela serve como um lembrete de como a criatividade pode transformar um espaço em algo verdadeiramente especial. Então, se você algum dia estiver na Polônia, não perca a oportunidade de ver essa maravilha arquitetônica com seus próprios olhos. Você pode se surpreender ao saber que qualquer um pode se tornar juiz da Suprema Corte. É incrível, mas para trabalhar nesse tribunal mais alto dos Ferrei Síria, não é necessário ser advogado. A Constituição dos Seatai não estabelece requisitos específicos para a nomeação de juízes da Suprema Corte, o que abre portas para pessoas de diferentes áreas. Isso significa que alguém com experiência em ciência, negócios ou até mesmo arte pode ser indicado para essa posição. Embora a maioria dos juízes tenha formação em direito ou experiência como juízes, a ausência de critérios formais permite trazer perspectivas diversas. A beleza desse sistema está na sua capacidade de trazer novas ideias e visões de diferentes campos, o que pode levar a interpretações inovadoras da lei. Então, da próxima vez que você pensar na Suprema Corte, lembre-se de que não é apenas uma arena jurídica, mas também um lugar onde vozes únicas podem ser ouvidas. Quem sabe que experiências não convencionais podem influenciar as decisões futuras. Você não vai acreditar no que está por trás dos horrores de Amityville. Esta casa infame em Nova York inspirou muitos livros e filmes que assustam os fãs de terror ao redor do mundo. Mas aqui está a reviravolta. As histórias assustadoras que cativaram milhões foram em grande parte inventadas. A família Lutz, que viveu na famosa casa do terror de Amityville, mais tarde admitiu que exagerou suas experiências em busca de fama e lucro. Essa revelação abalou as terríveis lendas ligadas ao local, que já estava associado a um trágico assassinato em 1974. Quando as histórias sobre aparições fantasmagóricas e fenômenos sobrenaturais começaram a circular, muitos começaram a duvidar da realidade dos acontecimentos. O fato de que todo o fenômeno era uma farsa levanta questões interessantes sobre como é fácil manipular o medo. Será que nos atraem histórias de terror porque refletem nossos medos ou simplesmente porque nos entretêm? Níveis de neve incríveis no Hawaii vão te surpreender. Embora as praias tropicais do Hawaii sejam geralmente associadas ao sol e à areia, você pode ficar surpreso ao saber que este paraíso insular recebe mais neve no inverno do que Nova York. Altos acima das costas quentes estão os magníficos vulcões Mauna Kea e Mauna Loa, que alcançam mais de 4.000 metros de altura. Em altitudes tão elevadas, a temperatura cai bastante, permitindo a formação de neve nos meses de inverno. Esse fenômeno climático único cria um contraste impressionante, onde esquiadores e amantes do sol desfrutam da mesma ilha em diferentes altitudes. Imagine um pico nevado sob o brilhante sol havaiano, enquanto surfistas pegam ondas lá embaixo. Essa incrível mistura de ecossistemas demonstra a diversidade impressionante da natureza, lembrando-nos que o inesperado pode ser encontrado nos lugares mais familiares. Quem diria que o Hawaii também poderia ser um país das maravilhas de inverno?
Você sabia que o caminho olímpico da Zâmbia foi histórico? Em 1964, durante os Jogos Olímpicos de Tóquio, o mundo testemunhou mudanças significativas no que era conhecido como Rodésia do Norte. Enquanto os atletas competiam, o país estava à beira de grandes transformações. No último dia dos Jogos, a Zâmbia proclamou com orgulho sua independência do domínio colonial britânico. Esse momento crucial não apenas mudou o nome do país, mas também marcou o início de uma nova identidade e esperança para seu povo. Os atletas da Rodésia do Norte tiveram a oportunidade única de representar uma nação que se tornava livre diante dos olhos do mundo. Essa declaração não foi apenas um evento político, simbolizou esperança, unidade e o espírito de resistência entre os zambianos. Esses Jogos Olímpicos ficarão para sempre na memória, como uma parte importante da história da Zâmbia, quando atletas e o país celebraram juntos um passo em direção à autodeterminação. Que poderoso lembrete de como o esporte pode refletir grandes mudanças sociais. Um fato interessante sobre seus pulmões. Você sabia que o pulmão esquerdo é na verdade menor que o direito? Essa diferença incrível não é à toa. Ela existe para fazer espaço para o coração. O corpo humano é como um quebra-cabeça bem planejado, onde cada peça tem seu lugar especial. O pulmão esquerdo tem apenas 2 lobos, enquanto o direito tem 3. O tamanho menor do pulmão esquerdo cria espaço para o coração, que fica um pouco à esquerda na caixa torácica. Enquanto isso, o pulmão direito acomoda o fígado que está logo abaixo dele, do lado direito. Essa organização inteligente garante que todos os órgãos fiquem bem posicionados e funcionem bem juntos. Os pulmões trabalham arduamente para trazer oxigênio para o nosso corpo. Por isso é interessante ver como eles se adaptam aos outros órgãos ao seu redor. Compreender essa conexão dinâmica nos ajuda não apenas a valorizar nossa anatomia, mas também destaca como cada parte do nosso corpo desempenha um papel importante na manutenção da vida. Você já se perguntou como esses órgãos funcionam tão perfeitamente juntos? Você pode acreditar na estranha dieta olímpica de Usain Bolt. Durante os Jogos Olímpicos de 2008 em Pequim, o lendário velocista se alimentava apenas de nuggets de frango, a única comida que considerava confortável, enquanto outros atletas planejavam cuidadosamente suas refeições para obter o melhor desempenho. Bolt contava com esse prato de fast food para treinos e competições. Apesar dessa escolha incomum, ele conquistou 3 medalhas de ouro, mostrando que às vezes o conforto é mais importante que as regras. As preferências de Bolt destacam como a alimentação pode variar entre os atletas. Alguns têm sucesso com dietas rigorosas, enquanto outros encontram seu caminho na simplicidade. Suas conquistas impressionantes nos lembram da importância de encontrar o que funciona para você, seja pratos sofisticados ou comida reconfortante. Então, da próxima vez que você pensar na sua dieta, lembre-se de Usain Bolt e seus nuggets. Qual é o seu prato favorito para o sucesso? O que realmente acontece quando os hipopótamos suam? Os hipopótamos têm uma maneira única de proteger sua pele do sol. Em vez de suor transparente, o suor deles tem uma cor vermelha surpreendente. Esse pigmento incomum funciona como um protetor solar natural, protegendo a pele deles dos raios ultravioleta prejudiciais. Como os hipopótamos passam a maior parte do dia na água, essa adaptação é muito importante para eles. Quando estão em terra, a pele pode secar facilmente e ficar exposta ao sol forte, mas o suor vermelho ajuda a reduzir esse risco. Essa é apenas uma das muitas adaptações incríveis que os animais desenvolveram para sobreviver em seu ambiente. Desde camuflagem até características corporais únicas. Criaturas como o hipopótamo nos lembram como a natureza pode ser criativa e prática diante das dificuldades. Não é incrível como os animais encontram soluções inteligentes para seus problemas diários? Você pode acreditar que o Uber é mais barato do que ter um carro? Um estudo interessante de 2018 mostrou que em 4 das 5 maiores cidades do Zitmach e Citelua, usar o Uber saiu mais em conta do que os custos de manter um carro. Isso inclui despesas como seguro, manutenção e combustível. Imagine viver em cidades movimentadas como Nova York, Los Angeles ou Chicago, onde estacionar pode ser um verdadeiro desafio e o trânsito parece não ter fim. Nesses centros urbanos, gastar dinheiro com um carro pode parecer jogar dinheiro em um buraco sem fundo. Em vez disso, serviços de carona como o Uber oferecem uma alternativa conveniente, permitindo que as pessoas se desloquem de um ponto A a um ponto B, sem o peso financeiro de ter um carro. Para muitos, essa mudança não só economiza dinheiro, mas também contribui para um estilo de vida mais sustentável.
reduzindo o número de carros nas ruas. Então, se você está em uma grande cidade, por que não experimentar chamar um Uber em vez de dirigir seu próprio carro? Isso pode te fazer economizar mais do que você imagina. Um fato interessante sobre o C-5M Super Galaxy. Este impressionante avião é um dos maiores cargueiros do mundo, com uma incrível capacidade de transportar cargas enormes. Ele pode facilmente levar 2 tanques M1 Abrams ou até 6 helicópteros Black Hawk, tornando-se indispensável para operações militares e missões humanitárias. Com sua enorme envergadura e tecnologias modernas, o C-5M Super Galaxy se destaca como um jogador-chave nas forças aéreas do Zeppelin. Imagine as complexidades logísticas de mover equipamentos pesados ao redor do mundo. Este cargueiro torna essa tarefa mais simples. Ele demonstra a engenhosidade americana na aviação e ressalta a importância da prontidão para respostas rápidas em momentos de crise. Sua versatilidade permite entregar cargas críticas e apoio em áreas afetadas por desastres, além de transportar recursos militares essenciais. Com tais capacidades, não é surpresa que o C-5M seja frequentemente chamado para realizar as missões mais desafiadoras ao redor do mundo. Como esse enorme avião consegue voar com cargas tão pesadas? Um estudo surpreendente mostra que viver em uma estação antártica remota por alguns meses pode levar à redução de uma área-chave do cérebro. Os cientistas descobriram que o hipocampo, que é importante para a memória e o aprendizado, diminuiu em média 7% entre os membros da equipe. Essa redução contrasta fortemente com os dados de pessoas saudáveis em condições menos isoladas, onde mudanças semelhantes não foram observadas. As condições extremas de isolamento, o clima rigoroso e a proximidade forçada podem contribuir para essas alterações no cérebro. Isso levanta questões importantes sobre como as condições extremas afetam nossa saúde mental e as funções cerebrais. Essas mudanças são reversíveis ou têm consequências a longo prazo para a memória e o raciocínio? Entender esses fenômenos pode nos ajudar a nos preparar para futuras missões espaciais prolongadas, onde o isolamento pode ser igualmente intenso. O que você acha? O cérebro consegue se adaptar a esses desafios? Você não vai acreditar no que a bandeira do Oregon esconde. Ao contrário da maioria das bandeiras dos estados do Cercar e Utah, que tem uma única imagem, a bandeira do Oregon possui 2 desenhos diferentes em cada lado. De um lado você verá o selo do estado, que reflete a história e os valores do Oregon, com símbolos da agricultura, comércio e indústria. Vire a bandeira e você encontrará um castor, o animal oficial do estado, simbolizando a rica natureza do Oregon e o comércio de peles, que teve um papel importante em sua economia inicial. Esse design único não só torna a bandeira um assunto interessante para conversas, mas também conta a história do legado do estado e de seus recursos naturais. O castor simboliza persistência e adaptabilidade, enquanto o selo reflete o orgulho pela gestão e pela comunidade. Portanto, da próxima vez que você ver a bandeira do Oregon, lembre-se de que ela representa tanto a história quanto a natureza, tornando-se um verdadeiro símbolo da identidade do estado. Sinta a emoção das montanhas russas aquáticas. A ponte Ashima Ohashi, no Japão, é famosa pelo seu design único, que cria uma ilusão óptica de inclinação. Esta impressionante ponte tem uma suave inclinação que pode enganar os olhos dos espectadores, fazendo-a parecer uma atração. Apesar de sua aparência dramática nas fotos, essa inclinação é completamente segura para os veículos. Os motoristas podem apreciar a vista enquanto atravessam a ponte, sentindo-se em uma aventura sobre as vastas águas abaixo. A ponte não é apenas importante para o tráfego, mas também atrai turistas que buscam tirar a selfie perfeita diante de sua beleza. Portanto, seja você um motorista ou um fotógrafo, a ponte Ashima Ohashi oferece uma experiência incrível, mostrando a rica combinação de arte e engenharia do Japão. É verdade que as vacas têm 4 estômagos? Sim, é surpreendente. As vacas não têm 4 estômagos separados. Elas têm um estômago que é dividido em 4 partes: o rumen, a rede, o livro e o coágulo. Esse sistema único de digestão ajuda as vacas a processar eficientemente seu alimento principal, a grama. Quando as vacas comem grama, ela primeiro vai para o rumen, onde os micro-organismos ajudam a quebrá-la. Depois, ela passa para a rede, que retém os pedaços grandes. A comida parcialmente digerida então vai para o livro, onde a água é absorvida, e finalmente para o coágulo, onde ocorre a digestão principal. Esse processo incrível permite que as vacas transformem materiais vegetais duros em nutrientes essenciais que sustentam seu crescimento,
produção de leite e necessidades energéticas gerais. A natureza não é incrível? Acredite ou não, conheça o incrível Tower Trike. Este impressionante veículo pesa quase 11.000 libras e parece uma mistura de caminhão monstro e motocicleta. Não é apenas uma peça de exposição, é legal para rodar nas estradas e pode atingir 84 milhas por hora. Criado pelo inovador Jim Esto, o Tower Trike combina a emoção de uma motocicleta com a robustez de um veículo off-road. Imagine-se acelerando pelas ruas em algo que chama a sua atenção e gera conversa. Jim Esto não para por aí. Ele planeja desenvolver modelos ainda mais rápidos, expandindo os limites do que consideramos possível para motocicletas. Com o avanço da tecnologia e a evolução das ideias de design, quem sabe quão rápido poderemos andar no futuro? O Tower Trike já é uma declaração de uma solução de engenharia ousada, mas isso é apenas o começo de uma jornada emocionante. Adivinhe o que realmente move nossos polos magnéticos? Os polos magnéticos norte e sul estão em movimento devido a mudanças no núcleo de ferro derretido da Terra. Atualmente, o polo magnético norte está se deslocando cerca de 55 km por ano em direção à Sibéria. Esse movimento interessante não só gera manchetes cativantes, mas também desempenha um papel crucial na nossa navegação. Nossos compasses e sistemas de GPS, que nos ajudam a nos orientar no dia a dia, dependem de mapas magnéticos precisos. Quando os polos magnéticos se deslocam, esses sistemas precisam de atualizações regulares para que não nos percamos. Os cientistas se interessam por esse processo natural, pois ele revela as forças dinâmicas que atuam dentro do nosso planeta. Estudando esses movimentos, eles obtêm informações valiosas sobre como o campo magnético da Terra é formado e mantido. Então, da próxima vez que seu compasso começar a girar, lembre-se de que não é apenas uma estranheza, é um sinal do nosso planeta em constante mudança. Prepare-se para se surpreender com o segredo que provoca cócegas no seu cérebro. Você sabia que o seu cérebro tem um truque esperto para não se fazer cócegas? Parece incrível, mas essa habilidade é importante para nossas interações sociais. O cérebro usa a autoconsciência para reconhecer a sensação de cócegas. O que significa que quando você tenta se fazer cócegas nas próprias pernas, isso não provoca cócegas. Esse mecanismo fascinante ajuda a manter a ordem social, evitando risadas durante atividades cotidianas. Imagine tentar ter uma conversa séria ou trabalhar enquanto é tomado por risadas incontroláveis. Filtrando essas sensações, seu cérebro permite que você se concentre nas tarefas diárias sem distrações. Portanto, da próxima vez que você rir quando alguém lhe fizer cócegas, lembre-se de que seu cérebro está trabalhando duro para que você permaneça focado e engajado com o mundo ao seu redor. É incrível como algo tão simples ajuda você a navegar na vida cotidiana. Você sabia que os guepardos têm baixa diversidade genética? Essa situação única ocorreu devido à drástica redução da população, que aconteceu há milhares de anos. Durante esse período, o número de guepardos caiu para uma pequena fração do que era originalmente. Como resultado, a diversidade genética entre os guepardos diminuiu significativamente, tornando-os mais vulneráveis a doenças e mudanças no ambiente. Na verdade, a falta de diversidade genética pode causar problemas de saúde, como redução da fertilidade e maior suscetibilidade aos efeitos da consanguinidade. Cientistas acreditam que essa situação levanta sérias preocupações para os esforços de conservação dos guepardos hoje. Compreender sua composição genética é crucial para garantir a sobrevivência desses magníficos predadores. Com menos características genéticas, o futuro dos guepardos pode estar em risco. Você já se perguntou por que o aço inoxidável não enferruja? Para que o aço seja considerado inoxidável, ele deve conter pelo menos 10,5% de cromo. Esse metal é fundamental para a formação de uma camada protetora na superfície do aço. Quando o cromo entra em contato com o oxigênio, ele cria uma fina camada de óxido invisível que protege o metal principal da umidade e da corrosão. Ao contrário do aço comum, que enferruja facilmente ao ar, essa liga inteligente mantém seu brilho e resistência ao longo do tempo. Mas não é só a resistência que conta. O aço inoxidável também é valorizado por sua estética e versatilidade. Você o encontra em tudo, desde eletrodomésticos até instrumentos cirúrgicos. Graças à combinação de estética e funcionalidade, o aço inoxidável continua sendo uma escolha popular em diversas indústrias. Então, da próxima vez que você admirar a superfície brilhante do aço inoxidável,
Lembre-se de que tudo se resume a esse importante teor de cromo. Você sabia que helicópteros podem pousar com segurança na água? Graças ao sistema DART, Sistema de Ferramenta de Resgate Aéreo Desdobrável, os helicópteros agora conseguem fazer pousos ousados na água, mesmo com ondas de até 6 metros. Essa tecnologia incrível está mudando as regras do jogo em operações de resgate, permitindo que os helicópteros cheguem até pessoas em perigo em situações de emergência, quando métodos tradicionais podem falhar. O sistema DART aumenta a estabilidade e a flutuabilidade, garantindo a segurança do helicóptero ao levar os socorristas até quem precisa. Imagine um mar agitado com ondas altas ao redor. O helicóptero se aproxima rapidamente para realizar a missão de resgate. Essa inovação não só ajuda a salvar marinheiros presos ou pessoas em perigo, mas também melhora a eficiência dos serviços de emergência. Esses avanços nos lembram o quanto progredimos no uso da tecnologia para salvar vidas. Difícil de acreditar, mas este peixe vê o mundo de forma diferente. Imagine uma criatura das profundezas do oceano, com a parte superior da cabeça completamente transparente. Este incrível peixe de águas profundas tem 2 olhos verdes e tubulares que podem girar de forma independente. Essa adaptação única permite que o peixe observe o mundo ao seu redor em diferentes direções, sem mover o corpo, tornando-o um predador eficiente nas escuras profundezas. Os olhos são protegidos por um domo gelatinoso, que não só os protege, mas também ajuda a suportar a enorme pressão nas grandes profundidades. Essas adaptações incríveis permitem que o peixe sobreviva em um ambiente onde poucos conseguem existir, mostrando a genialidade da natureza. Pense em quantas adaptações incomuns existem nas profundezas do oceano, aguardando para serem descobertas.